eu uma vez ouvi o Rodrigo Marinho dizendo uma palestra uma coisa muito interessante, que as pessoas têm a ilusão que a democracia, a pessoa escolhe alguma coisa. Mas reduzir a democracia a apenas um voto de 4 em 4 anos é muito pouca coisa. Né? A única coisa que a gente faz é com um voto, e com aquele voto nós escolhemos um monte de coisa. Ou não escolhemos um monte de coisa que nós julgamos. Primeiro, os candidatos. Quem é que nós escolhemos realmente? Quando é vereador, deputado federal, deputado estadual, ainda há uma identificação um pouco maior. Mas quando nós passamos para presidente da República, o que é que a gente escolhe? Escolhe o prato feito que nos dão. Por isso é que existe uma expressão que não é só brasileira, mas é universal, que é o mal menor. Muita gente vota no mal menor. Nessa eleição estava claríssimo, porque nós tínhamos vários candidatos e talvez a gente não se identificasse com absolutamente nenhum e escolher algum. Bom, depois outra coisa mais importante. Onde é que está o debate das ideias? Não existe debate de ideias. Existe uma agressão, durante 2 meses mais ou menos, existe uma agressão. Há um editorial da Veja que diz exatamente isso. Nós somos obrigados, em 2 meses, o país inteiro é obrigado a se pronunciar sobre todos os assuntos da vida nacional que não são debatidos. E depois a pessoa tem a ilusão, não, eu escolhi, houve uma democracia e estou vivendo a democracia. Eu faço uma pergunta. Durante essa campanha eleitoral, alguém ouviu falar de debate sobre diplomacia? Nossa. Ora, o Brasil, eu dei uma palestra este ano, em setembro, no Rio de Janeiro, sobre os caminhos terríveis que o Brasil está percorrendo em matéria de diplomacia. São gravíssimos, com consequências econômicas. O Brasil está perdendo os mercados mais importantes por causa de uma posição diplomática que o governo assumiu. O Brasil está tendo graves consequências de segurança interna por causa das posições diplomáticas que ele assume. Dou só um exemplo muito recente. O Globo publicou há 3 ou 4 semanas atrás de que foram descobertos elos de ligação entre o Hezbollah e o PCC no Brasil. Portanto, uma organização que nada tem a ver com o Brasil, que é um terrorismo islâmico, tem laços com o crime organizado no Brasil. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a proximidade do governo do PT com esses regimes islâmicos. Bom, nós temos consequências geoestratégicas, como a aliança do Brasil com Putin e com a questão da Rússia, e todo o problema que está vindo com a questão da Rússia, porque aqui não saem muitas notícias, mas eu sou português, há 3 ou 4 semanas atrás, bombardeiros atômicos russos foram interceptados em Lisboa. Não sei se todo mundo sabe disso, mas foram interceptados em Lisboa bombardeiros atômicos russos. Agora, isso vai ter consequências para o Brasil, porque essa aliança vai ter consequências. Quem é que debateu isso nas eleições? E, portanto, nós não decidimos nada. Agora, há um outro ponto ainda que me parece mais grave. É que, qual é a essência da democracia representativa? A essência da democracia representativa é eu passar um mandato a alguém. Como eu não posso exercer diretamente a democracia, eu voto numa pessoa que vai ser o meu representante. Essa é a essência da democracia representativa. Aqui há muitos estudantes de direito, quando eu vou fazer uma procuração para alguém, eu tenho que fazer claramente a minha procuração. Eu nomeio fulano de tal, meu procurador, para isso, para aquilo e para aquilo outro. Só. Ou para todos os assuntos, mas eu tenho que especificar. Agora, eu vou dar uma procuração para uma pessoa me representar, mas eu não sei o que ela vai fazer por mim. Quer dizer, isso é uma coisa grave. Agora vejam, há setores importantíssimos da opinião nacional que não estão representados nas eleições. Eu vou dar um exemplo muito claro. Todas as pesquisas, apesar de eu não ser grande entusiasta de pesquisas, todas as pesquisas indicam que a maior parte da população do Brasil é contrária ao aborto. E esse é um tema grave, é um tema moral, é um tema político extremamente grave. Pergunta, qual é o candidato
se posiciona oficialmente e abertamente contra o aborto. A candidata a presidente da República. Nenhum. Então, essa maioria da população está de fora da eleição. É um fato concreto, isso não tem... Agora, como é que nós podemos chamar a isso tudo uma eleição livre, uma eleição representativa? Não é. Se quiserem interromper, objetar, etc., estejam à vontade. Bom, eu não vou falar aqui de vários outros aspectos, como pesquisas de opinião. As pesquisas, eu fiz estudos sobre as pesquisas, já tinha feito sobre as eleições passadas, sobre eleições nesse primeiro turno. Os institutos chegaram a ter erros de 25%. Ora, eu não acredito num erro de 25%, não acredito. Qualquer. Diga. Sabe que se fez mais, então eu acho que sim. Bom, e veja uma coisa, Miguel. Não sei se todos acompanharam aqui as eleições americanas. Um dos grandes protestos nas eleições americanas foi que os institutos de pesquisa cometeram erros gigantescos. Agora, é curioso que as pesquisas sempre erram para o mesmo lado. É uma coisa muito curiosa. Elas nunca erram para o outro lado. É sempre para a esquerda que elas erram. É um detalhe. Coincidência. Exatamente. Bom, eu não vou falar de marketing político. Marketing político é uma máquina de mentir, de deturpar a realidade, que eu, a meu ver, torna totalmente inválida uma eleição. O que o PT fez durante essa eleição, por exemplo, inclusive em relação à Marina, dizendo que atrairia banqueiros, e que a comida sairia dos pratos das pessoas, isso é fraude. Isso é fraude. Agora, nós ficamos com a ilusão de que estamos numa democracia. Bom, urnas eletrônicas. Alguém se interessa aqui pelo estudo de urnas eletrônicas? Eu posso indicar sites muito interessantes sobre o estudo de urnas eletrônicas. Eu vou só... Bom, talvez haja aqui gente que saiba mais sobre isso do que eu, não sou técnico em eletrônica, nem informática. Mas o dado breve que eu vou trazer aqui é o seguinte. Hoje existem urnas eletrônicas de primeira, segunda e terceira geração. O único país do mundo que usa urnas eletrônicas de primeira geração é o Brasil. Único. Alemanha, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Paraguai, todos esses países deixaram de usar urnas eletrônicas de primeira geração por considerá-las urnas não confiáveis e sujeitas à manipulação. Por que é que nós no Brasil desconfiamos das urnas eletrônicas e é a gritaria total? Não, porque não pode pôr em causa. Mas como é que não pode pôr em causa? Qual é o problema de pôr em causa? Se já houve países que puseram. Parece bem contraditório você, num país que se disputa sinônimo de ineficiência, acreditar que o TSE é o supra-sumo da eficiência da segurança. Eu não sei como é que as pessoas podem pensar tão contraditório. E Pedro, eu acho o seguinte, você é advogado e há aqui outros de direito. Eu acho que era o Bruno também. Eu acho que era muito interessante estudarem, por exemplo, não sei se já viram, o acordo do Tribunal Constitucional alemão recusando as urnas eletrônicas. Vale a pena estudar, porque o acordo diz o seguinte: é contra a essência do ato público, que é uma eleição, haver uma urna eletrônica. Por quê? Porque quando você vota num papel, você põe o nome que você quer e joga dentro da caixa, você sabe que o que está dentro da caixa é aquilo que você jogou. E depois, se você quiser conferir, você pode conferir. O que acontece com a urna eletrônica de primeira geração, pelo menos? Você aperta um botão e quando você confirma, você já não sabe o que é que vai para dentro da urna, porque você já não pode verificar aquele processo. E como é que você vai depois conferir? Não pode também. Então, o Tribunal Constitucional alemão diz o seguinte: é contra a essência da democracia haver uma votação eletrônica. Porque o cidadão comum não pode acompanhar a votação eletrônica. Ele não tem meios de conferir se ela é manipulada ou não. Eu acho isso um despacho muito interessante. Por favor.
relações entre a segunda e terceira geração? Olha, acontece o seguinte, a explicação é muito longa, eu não saberia dar, porque eu também não sou especialista, mas eu posso lhe indicar depois um site, você vai lá e tem lá toda a explicação de como é a desvinculação do voto em relação ao software, como você tem um comprovante, etc. Mas são sistemas aprimorados de segurança. Porque eu não quero dizer que eu confiaria na segunda ou terceira geração, só estou dizendo que existem. Essa forma na hora mencionada, eu não sei se é o mesmo que eu estou pensando, mas se você fala do papel mesmo, ele é um pouco antigo, ele é para 2012, 2011, e eu tive notícia de algumas outras decisões, claro que não ficou dominante, mas algumas outras decisões que reconhecem alguma qualidade na aluna, certo? Então, por isso que eu acredito que o debate é muito além da aluna, isso da própria legitimidade de escolher uma pessoa, é mais legal que a procuração em aberto. Não, fora dúvida, eu só estou dando mais um aspecto. Não estou dizendo que eu não sinto o problema da democracia à urna eletrônica, não, são muitos, os problemas da democracia são muitos. E, inclusive, nós julgamos que a democracia é aquilo que é, mas enfim. Bom, agora eu passaria, esse aqui, digamos assim, são os problemas prévios às eleições. Agora eu passaria para os problemas pós-eleições. Ou seja, uma vez terminada a eleição, há um fenômeno psicológico que é o seguinte: puxa, agora está tudo solucionado, tudo se resolveu, tudo foi debatido, o país tem que se unir e o país foi passado a limpo. A eleição é um espelho fiel do país e agora vamos todos para a frente. Ora, por que isso? Por que depois de uma verdadeira luta fratricida antes das eleições, em que não se debateu ideias, não se debateu nada, não, agora somos todos juntos, vamos para a frente? Isso me parece um pouco incoerente. Mas mais perigoso do que isso são as interpretações que vêm depois das eleições e dos resultados das eleições. Eu, por exemplo, faço aqui um parênteses. Eu não entendo como o candidato à oposição, Aécio Neves, faz um discurso de reconhecimento da derrota e dizendo que é preciso união do país e dar a mão à presidente pelo projeto que ela tem. Como? Ele, uma semana antes, estava dizendo que ia libertar o país. Ora, libertar o país quer dizer que o país estava agrilhoado por um partido. Isso não é democracia. Agora, quando nós temos um partido no poder que não acredita na democracia e que tem um projeto de poder que é antidemocrático, como é que eu posso propor uma união com esse partido? E uma união nacional com esse partido? Eu não entendo isso. Mas, isso, na verdade, retrata o nível de falta de discernimento dos nossos próprios políticos. Exatamente. Porque a atitude é um lugar comum de um perdedor de uma eleição. Mas um lugar comum de um perdedor de uma eleição, em situações normais, em países democráticos, está entendendo? Se chegou ao nível do candidato dizer que o país era cativo, certo? Era cativo, e após a eleição, ao reconhecer a derrota, falar que tem que fazer, dar as mãos e na verdade só está mostrando que esse rapaz que está falando é um ventríloco, é um boneco por trás de alguns ventrílocos. E não ligam a realidade ao discurso. Mas isso aí com raríssimas exceções, é o comum dos nossos políticos. Eu até vou falar, numa certa altura, da ilusão que os políticos têm a respeito público, exatamente sobre isso. Mas foi muito boa a observação dele, porque do Pedro, pelo seguinte, porque ele precisou uma coisa que eu não tinha precisado. É claro que nas democracias autênticas, quando há um debate de ideias, o perdedor saúda o vencedor e o vencedor saúda o perdedor. Querem ver como isso aí não existe aqui? O que é que a Dilma fez no discurso? Ela não saudou o concorrente, como é praxe das democracias, e ela nem sequer mencionou que recebeu um telefonema de reconhecimento da derrota.
Ora, o que mostra que o partido contra o qual está sendo disputada a eleição não é um partido democrático e considera o exercício da oposição um crime e não um direito. Não sei se está claro isso aí, quer dizer, o desmentido já vem na hora do próprio discurso. Bom, então, eu acho o seguinte, as interpretações que se dão após as eleições são altamente perniciosas, muitas vezes, porque elas deturpam a visão da opinião pública do país. Leiam o jornal Valor deste fim de semana. Leiam o caderno especial que eles têm todos os fins de semana. Leiam. Vão lá ver qual é a interpretação que eles dão das eleições. Dizem, as eleições revelaram um país dividido entre PT e PSDB. A polarização do país é essa. Inclusive, existe uma polarização sociológica entre PT e PSDB. Eles são todos loucos. Todos loucos. Desculpa, onde é que existe uma... Nem na eleição houve isso. Se houve uma polarização com a Marina e depois ela desapareceu, onde é que houve, durante a eleição, uma polarização PT-PSDB? E depois, o seguinte, o PSDB estava ali por acaso. O Aécio Neves estava ali por acaso, como representante da oposição. Tanto que eu, no final, dizia o seguinte, não sou mais representante do partido, eu sou representante de uma corrente que quer mudar o país. Portanto, ele mesmo reconheceu como político que eu não era mais representante do PSDB. Não, agora vem a interpretação. O país está dividido entre PT e PSDB. Isso é uma fraude de interpretação. Bom, o pior é que essa fraude de interpretação, empurrando para o campo sociológico, vai levar a coisas graves e criminosas. Pode ser? Interessante que você acabou falando, interessante perceber que quando eles colocam essa polaridade PT e PSDB, pelo menos muita gente aqui não é representada pelo PSDB. Claro. Né? Então o que acontece? A gente vai se sentir, tipo, na vanguarda de bater no PT, porque de repente a gente vai ser visto como um canto. Então isso causa que a gente fique um pouco mais na retaguarda e acaba não entrando mais no debate político mesmo. Exatamente. E foi o seguinte, é uma das coisas que mais me indigna no debate é o seguinte, dividir o país em PT e PSDB, o que é isso? O que é isso? Pelo amor de Deus. Bom, então eu quero mostrar aqui algumas coisas que eu acho que não existem. Então, por exemplo, interpretação das eleições. O PT venceu as eleições. Venceu que eleições? As de 2014? Quer dizer, a candidata do PT venceu as eleições. Agora, o PT venceu as eleições? Já vamos ver que não. Aqueles que fizeram mapas, o Brasil vermelho e o Brasil azul. Que isso? Brasil vermelho e Brasil azul, que é isso? Isso é uma fraude. Isso é uma fraude para tentar fazer uma manipulação no país. Depois, nós fazemos parte da outra metade que não votou no PT. Mas, desculpa, não houve metade que votou no PT. Isso não existe também. Eu tive oportunidade, de volta a repetir aqui o Rodrigo, tem pena que eu não esteja aqui. O Rodrigo, o ano passado, esse ano, quando fez uma palestra com um grupo que eu participo aqui, que é o Rectarraço, eu disse o seguinte, a minha grande meta para 2014 é tirar o PT do poder. Eu gostaria de dizer para ele aqui o seguinte, nós alcançamos essa meta mantendo o PT no poder, pode parecer muito contraditório, mas eu acho que essa vitória é ao mesmo tempo a manutenção do PT no poder, mas é uma maneira de tê-lo tirado do poder, porque ele está numa situação extremamente difícil, extremamente complicada. Eu não sei se aqui há pessoas que gostam de jogar xadrez ou não, mas quando a pessoa joga xadrez e é bem novato no xadrez, ela fica com aquele entusiasmo de derrubar uma peça adversária. Então, quando eu vi um bispo descoberto, ou vi um cavalo, ou vi uma torre descoberta, ele tem uma espécie de ânsia de ir lá e derrubar aquela peça. Mas se o sujeito é novato, ele não percebe que aquela jogada dele pode estar abrindo o caminho para um checkmate daí a 10 jogadas, coisas assim. Bom, a mim me parece que exatamente essa vitória do PT foi isso, assim. Eles derrubaram uma peça e parece que eles conseguiram
vencer, mas eles abriram, a meu ver, um caminho para o checkmate do próprio PT. E não é um checkmate dos políticos, é um checkmate da sociedade. Essa é a minha impressão. Portanto, essa vitória, para mim, tem sabor de derrota. E é amarga, como muita gente diz. O Rodrigo Constantino, por exemplo, escreveu um artigo no Globo em que ele diz isso. O Estado de São Paulo usa uma expressão que eu achei genial, diz o seguinte: Dilma teve uma vitória aritmética, mas não teve uma vitória política. Ela foi derrotada politicamente e venceu aritmeticamente. Bom, eu espero não estar sendo cansativo com essas observações todas aqui assim. Bom, a primeira evidência que se quer passar, e eu agora passo aos pontos concretos, é o seguinte: o PT ganhou as eleições porque Dilma teve mais de 50% dos votos. Ora, esse já é um equívoco tremendo. Por quê? Porque nós estamos tomando o resultado do segundo turno, tirando os votos brancos, nulos e abstenções, e consideramos os resultados dos dois candidatos, e aquilo é o único universo. Então, a Dilma teve 51,tantos%, portanto, o PT teve 51,tantos%. E metade do país é do PT. Não sei se isso está claro. Quer dizer, essa é a ideia que nós temos na cabeça, porque é o que os jornais passam. Primeiro, a coligação da Dilma era uma coligação. Não era apenas o PT disputando o poder. Ela tinha o PMDB, tinha o PCdoB, etc. Portanto, houve máquinas partidárias muito vastas trabalhando, não foi apenas o PT. Atribuir a vitória da Dilma ao PT é uma coisa ridícula. Depois, portanto, não se pode dizer que a expressão da vitória da Dilma é a expressão da vitória do PT. Depois, a força eleitoral, onde é que se vê a força eleitoral do PT mais limpidamente? Na eleição de deputados federais. Essa é a leitura mais límpida que se pode fazer do poder do PT, é essa. Bom, dos 513 deputados do Congresso, o PT ficou com quantos? 69. Isso são 13,5% dos votos. 13,5% dos votos. Isso é um partido minoritário em qualquer parte do mundo. Pode ser o que tenha mais a bancada maior. 13,5% dos votos é um partido minoritário. Mas não é só isso. O PT passou de 88 deputados para 69. Perdeu 19 deputados no Congresso. Portanto, ele é um partido minoritário e uma força declinante. Agora, nós precisamos pensar no seguinte: eles são um partido que estão no poder. E ao fim de 12 anos, eles conseguem ser uma força declinante. Isso aí é tremendo. Quer dizer, qual é a força do PT? As bancadas estaduais do PT diminuíram de 149 para 108 deputados. Mas, houve algum grande campeão de votos pelo Brasil que foi do PT? Não. Não houve. Os grandes campeões de votos pelo Brasil foram todos antipetistas. Não sei se está claro isso aí. Quer dizer, essa história do PT, de os jornais apresentarem que o PT tem metade do país e venceu as eleições, é uma ficção. Bom, não se esqueçam o seguinte: 12 anos no poder. Quem estuda, eu estudo desde o início do governo Lula a questão do PT. Eles prometiam, leiam o primeiro discurso do Zé Dirceu após a eleição do Lula. Ele disse o seguinte: nós chegamos ao poder e vamos implantar o socialismo no Brasil. Esse é o primeiro discurso do Zé Dirceu, depois da eleição do Lula. Eles tinham um projeto de se tornar uma força hegemônica depois de uma década de poder. Eles chegam a 12 anos de poder, eles usaram toda a máquina federal, eles corromperam o Congresso com o mensalão, agora provado com o petrolão, eles corromperam a justiça, eles dominaram todas as instâncias do país, usaram os correios, fizeram tudo isso, e ao fim de 12 anos eles conseguem ser um partido declinante. Qual é a força desse partido? Não sei se está claro isso aí.
Eu acho o seguinte, quem como nós atua no campo conservador em geral, eu não estou aqui falando de liberais, conservadores, etc., no termo técnico, estou falando do universo conservador que abarca tudo. Precisa ter essa noção, nós vivemos num país que o PT domina politicamente, mas não domina socialmente. Desculpa, o Lula não é apresentado como o grande homem da popularidade no Brasil. Ele trabalhou em São Paulo incansavelmente pelo Padilha. Dos 645 municípios do estado de São Paulo, o Padilha foi derrotado em 644. Um município, conseguiu fazer vencer o Padilha. Agora, desculpa, isso é uma derrota, isso não é uma derrota, isso é uma razia. Isso é uma razia. Sobre isso, sobre o PT ter ganho e perdendo, porque parece que o Congresso, esse ano, essas eleições foi eleito o Congresso mais conservador, digamos assim, dos últimos tempos. E Desde 64. pois é. E não adianta o PT reagir na presidência, se não conseguir aprovar, foi no máximo nem da comissão da presidente, mas sim do judiciário, do executivo. Eu não entendi bem porque eu não sou do direito. Eu não entendi bem isso, eu queria explicar isso para mim. Não, na realidade é o seguinte, você veja o seguinte, o que é que aconteceu depois da eleição da Dilma, 3 dias depois da eleição da Dilma? A Dilma foi brutalmente derrotada no Congresso, que ainda é dela, ainda ela tem maioria, pela própria base aliada dela, com a derrubada dos conselhos populares. O que é que o Estado de São Paulo comentou? O PMDB, que tem políticos profissionais, entendeu que as ruas abandonaram o PT, e que as ruas se levantaram contra o PT. Então decidiu derrotar o presidente. Agora, quando você vai ter um congresso com muito mais gente conservadora, por exemplo, com muitos deputados que se mostram contra o PT, vai ser muito mais difícil o presidente aprovar coisas no congresso, evidente. Deixa eu claro, quando a empresa fala no congresso mais conservador, ela fala como um leigo, ela fala como um petista que diz que tudo que não foi Sim, claro. é conservador. Claro. Por isso é que eu disse o seguinte, eu não estou usando aqui o termo no sentido estrito, tecnicamente falando, estou dessa linguagem comum, ou seja, na Por realidade... exemplo, se você chega e diz que você é mais ferreiro, Sim. e a visão do petista ser conservador, Claro. não é excelente. Claro, exatamente, é isso, é nesse sentido. É nesse sentido aí que a imprensa fala, que a diversidade de pessoas que, por essa não são propriamente conservadores, mas de uma linha não esquerdista. Não esquerdista, claro, exatamente. É nesse sentido que eu até volto a insistir nessa distinção que ele faz, porque eu não estou usando o termo técnico de conservador, das ideias conservadoras, ou das ideias liberais, ou das ideias libertárias, mas eu até vou usar uma expressão que usa o Estado de São Paulo. Quem venceu as eleições, sabe quem foi? Não foi nenhum partido, foi uma força chamada antipetismo. Essa força que não concorreu às eleições foi quem venceu as eleições. Não sei se está bem isso aí. Bom, agora o seguinte, eu ainda vou me manter na análise do, digamos assim, quase empate técnico entre Dilma e Aécio. Vamos esquecer ainda as abstenções, os votos nulos, brancos, etc. Vamos esquecer isso tudo. De um lado, Dilma teve 51,64% e o Aécio teve 48,36%. Então alguém pode dizer o seguinte, não, isso é um empate, é meio a meio. Meio a meio? Calma aí. E as forças que estavam em jogo eram iguais ou não? Quando você vai para uma luta qualquer, uma luta de dois desiguais, e os sujeitos empatam, quem era muito desigual e estava muito abaixo, teve uma verdadeira vitória sobre o outro. Nós temos, de um lado, quem? O PT e um conglomerado de partidos, para começar pelo PMDB, com a máquina do governo federal na mão.
o aparelhamento do Estado feito ao longo de 12 anos, regado inclusive com dinheiro da corrupção. Todo mundo está vendo agora que o Petrolão jogou milhões nessa máquina. Ora, isso é uma coisa muito forte, jogar milhões nessa máquina eleitoral. Bom, mais tempo de propaganda gratuita, jornalismo a soldo. Vamos ver os jornais para ver como é que é. Máquinas como dos Correios e uma candidata que disse que faria o diabo para ser reeleita. Agora, do outro lado, nós temos quem? Uma oposição muitas vezes fraca, sem iniciativa e, entretanto, o que se conseguiu foi quase um empate. Eu pergunto o seguinte: esse empate exprime força igual dos dois lados ou exprime muito mais força do que quem quase venceu? Evidentemente, para mim, é uma força que está crescendo e está suplantando quem está no poder. É tipo Golias e Davi, né? Exatamente, é mais ou menos isso. Só faltou a pedra fatal, né? Agora vamos ao significado ideológico. Esse também é um lado importante. O governo, quem está no governo, tem além de muitas vantagens, a vantagem da estabilidade. A pessoa tem uma reação psicológica que diz o seguinte: não, vamos deixar as coisas como estão. Isso é uma reação psicológica que joga a favor de quem está no poder, por isso os segundos mandatos têm essa facilidade, e não é, portanto, uma razão ideológica. Depois há muita gente que pensa o seguinte: não, os meus negócios estão bem, eu estou conseguindo viver bem nessa situação, então vamos manter essa situação. Bom, depois nós temos o terror exercido sobre os beneficiários do Bolsa Família e outros. Tenho aqui um recorde, não vou ler, porque senão ia ficar muito demorado, em que diz o seguinte: nos 150 municípios onde há mais presença do Bolsa Família, os resultados da Dilma chegaram a 76%, ou seja, muito maiores e muito mais altos do que no resto do país. Então, esses todos são fatores que não são ideológicos, são, na realidade, a máquina do Estado, a vantagem de estar no governo e depois o terror sobre pessoas necessitadas. Qual é a força de convicção que existe sobre uma pessoa que precisa ser chantageada? Nenhuma. Ela foi chantageada. Se eu chegar aqui com o Miguel e apontar uma arma e pedir para ele me dar o telefone dele, ele vai me dar e diz assim: puxa, o Miguel vai oferecer o telefone dele. Quer dizer, eu chantageei o sujeito, mandei passar o telefone. Bolsa Família não passa. Bom, mas eu agora faço aqui uma observação. Se você precisa usar a chantagem e o terror sobre quem recebe Bolsa Família, quer dizer que nem essas pessoas são adeptas de você. Porque se elas fossem adeptas, ainda que fosse pelo benefício, não precisavam ser chantageadas, ou não? Quer dizer, quando você tem que usar o terror, você já está mostrando a sua fraqueza. Bom. É o que o nosso introdutor está falando. A agressão que é receber o terror é uma prova da incapacidade do agressor. Do agressor. É incapaz de conseguir votar. Quer dizer, nem por interesse eles conseguem conseguir o voto. Isso é que eu queria mostrar aqui. Uma coisa interessante também, voltando lá na questão das urnas, né, se é fraudado ou não, ninguém sabe, na verdade, mas assim, colocar urnas fraudadas nesses pontos são estratégias também, né? Claro. Acaba, né? Você vai lá, já tem a maioria é bolsista lá, então ninguém vai se admirar se as fraudes vierem ali. Né? Exatamente. Seria uma fraude Mas direcionada. e desconfiaria de fraude, naturalmente. Agora vejam bem, isso denota o quê? Uma fraqueza ideológica total. Hora o PT está se apresentando como vencedor das eleições. Nós vencemos as eleições, o nosso programa venceu as eleições. Que problema que venceu as eleições? Não, mas é verdade que isso é uma coisa, é mais ou menos como um sujeito que tira um coelho da cartola. Né? Não, o coelho estava aqui dentro. A gente não sabe onde estava o coelho, mas isso mesmo. Agora vamos ao universo dos votantes. Portanto, não mais só os votos no Aécio e na Dilma. A Dilma só teve 38% do total dos votantes. No universo de todos os votantes, ela teve 38%.
Então, já a ilusão dos 50 já baixa para 38. As abstenções foram 30 milhões de abstenções. 30 milhões de brasileiros não votaram. O voto é obrigatório e, apesar disso, houve 30 milhões. Isso corresponde a 21% do eleitorado. Portanto, 1/5 do eleitorado não votou no PT. Agora eu vou mostrar o significado dessas abstenções. Evidentemente que a abstenção porque o sujeito está doendo no hospital, porque houve um imprevisto, houve uma batida, porque não sei o quê, porque o sujeito viajou, porque não pôde justificar. Existem todas essas razões, mas essas razões ocupam uma fração mínima da abstenção. Agora, o que é que acontece, todo mundo sabe disso, que numa eleição disputada, a esquerda vai sempre votar. É normalmente dos ambientes despolitizados que vem a abstenção. Ora, um ambiente despolitizado normalmente é um ambiente que não é de esquerda. Ele não é um ambiente de esquerda, é um ambiente despolitizado. Ou então porque há muita gente que está inconforme com o governo, mas não se vê representado na oposição. Diz, não, eu não quero o PT, mas nessa oposição eu não voto. Infelizmente, como é que é? Ou desanimado. Bom, tudo isso é um corpo gigantesco, que é um corpo mole nesse caminhar do país. Porque essa gente não é pessoas que estão aderindo ao tal projeto político do PT. Alguém pode me dizer o seguinte, pô, mas essa sua apreciação é um pouco subjetiva. Você está tirando conclusões da abstenção que são um pouco racionais. São ilações que você está fazendo, não há dados concretos. Eu digo o seguinte, então vamos admitir essa objeção e vamos dizer o seguinte, a essência da abstenção é ambígua, ambiguidade, não sabe o que ela significa. Eu digo o seguinte, ainda que seja assim, então isso lança uma imensa faixa de ambiguidade sobre as eleições. Que há 1/5 do país que é ambíguo, não se manifesta, não está contente, etc. Mas agora eu vou a um outro ponto importante. O PT agora, veja as resoluções que o PT está emitindo. Temos que construir a hegemonia do país, temos que censurar a mídia, temos que fazer não sei o que contra os empresários, temos que não sei o que. Agora eu pergunto o seguinte, quem viu os debates eleitorais, quem viu as campanhas eleitorais, quem analisou as propagandas do PT, me diga o seguinte, quando é que a Dilma disse na campanha eleitoral que ia controlar a mídia? Nunca. Quem é que viu a Dilma defender que era preciso fazer uma constituinte bolivariana para o Brasil? Nunca. Quem viu a Dilma ou a propaganda do PT defender o caráter revolucionário dos conselhos populares? Nada. Quem viu a Dilma defender a implantação do aborto no Brasil? Também não. Ou a educação sexual nas escolas para menores? Também não. Ou a agenda LGBT? Também não. Quem viu a Dilma propor a criminalização da homofobia? Também não. Sabe o que ela mandou fazer? Tirar o projeto do Congresso. Quem viu a Dilma defender restrições à liberdade religiosa no país? Também não. Então eu pergunto o seguinte, qual é o significado ideológico dessa vitória dela? Ela escondeu tudo o que é o seu verdadeiro programa. Tudo que ela quer propor para o país, ela escondeu. Como se todo mundo tivesse voltado, o que o PT parece. Parece, exatamente. Ou seja, isso mostra que o PT, além de ser minoritário, é execrado pela sociedade, porque tudo que ele propõe, ele esconde. Ou não é assim? Bom, então é o seguinte, as conclusões que eu tiro daqui são, o PT não representa metade do país, mas é um partido minoritário que, com conchaves e alianças, conseguiu mais um mandato presidencial. O PT, além de minoritário, é uma força declinante e não há um país dividido ao meio. Há uma minoria grande que votou em Dilma, 38% dos eleitores, e elegeu uma presidente por muitas outras razões que não o programa do PT. E sem densidade ideológica. E que a densidade ideológica de quem se opôs ao PT é muito maior. Porque eu vou mostrar o seguinte. Por exemplo, funcionários de empresas públicas.
onde há uma pressão tremenda sobre os funcionários, porque se o PT sair do poder vai privatizar tal órgão, vai não sei quantos. Quem é que arriscou? Quem é que arriscou? Quem votou contra. Quem se manifestou contra o PT. Quem está a favor do PT nesses ambientes não arriscou nada. Então, todos aqueles que se opuseram tiveram uma densidade ideológica muito maior do que quem está no poder. Eu vou me permitir só dar aqui uns recortes só para mostrar aqui. Eu acho muito interessante o seguinte. Todas as análises que vieram depois... Não assuste a gente. Faça isso. Não assuste a gente assim, pelo amor de Deus. Avise. Pelo amor de Deus. É o seguinte, isso é uma técnica, né? Quando o pessoal já está ficando cansado, assim, Bom, aqui tem vários artigos dizendo o seguinte, que eu infelizmente esqueci do Estado de São Paulo, que diz que a grande força vitoriosa dessas eleições é uma força que não concorreu, é o antipetismo. E aqui tem vários recortes falando disso. E eles fazem muita confusão, como diz o Pedro Cabral, sobre as várias correntes e tudo, mas, aliás, há uma longa reportagem, que todos vocês devem ter visto, sobre libertários, liberais, etc. Não sei se viram todos isso. Da Folha. Você fez alguma... Eu acho que ela confundiu. Não, ela confundiu, mas, digamos, há uma reportagem dele que está aqui sobre isso. Bom, mas há um articulista do Jornal Valor, que é o César Felício, que diz o seguinte: o que é preciso discernir é o seguinte, é que há uma força antipetista gigantesca no Brasil. E ela tem uma característica, é a desinibição de ser conservador. Não há mais inibição no Brasil de ser conservador. O jornal Le Monde, que é um jornal de esquerda, o jornal Le Monde, que os direitistas chamam na França Le Monde, né? O jornal Le Monde diz o seguinte: a vitória foi ridícula, a vitória da Dilma, e ela tem pela frente o problema de enfrentar uma grande onda conservadora do país. Mas eu só pergunto o seguinte: isso tudo é imperceptível, porque a gente não vê falar isso nos jornais. Mas há uma realidade política que é essa, que existe uma onda imensa na população. Bom, depois aqui tem outra aqui, nova direita surgiu após junho. Evidentemente que essas expressões todas, nova direita, tudo são tudo meio imprecisas. Mas é um cientista político da USP que diz o seguinte: nós da esquerda não temos mais percepção da realidade. E quando nós nos damos conta, há uma corrente gigantesca de conservadorismo no Brasil que está tomando conta do Brasil. Agora, eu só lhes digo o seguinte: isso é um fato impressionante. Isso é uma mudança psicológica no país, muito mais do que política. Ou seja, não há mais inibição. Por exemplo, por que é que os jornais não falam de um grupo assim, como o vosso aqui, que se reúne todos os sábados, jovens, para ouvir temas como esse? Há mais de 2 anos. Há mais de 2 anos. Literalmente. Agora, se você tivesse 3 tipos do MST reunidos há 2 semanas, mas era uma força política no país. As vadias, né? E ainda com sanduíche com mortadela. Obviamente, paga pelo... Bom, depois esse aqui é uma longa reportagem do Estado de São Paulo sobre o congresso mais conservador desde 64. Veja o tamanho das reportagens. Eu vou ler isso. Eu fiz em Fortaleza uma palestra, há um tempo atrás, com a interpretação que eu dava sobre as manifestações de junho de 2013. E disse nessa palestra o seguinte: não concordo com a expressão "o gigante acordou", e não concordo com a expressão "o gigante adormeceu". Por quê? Porque nem ele tinha acordado, na realidade era um fenômeno que estava havendo no público e que não se percebia, e quando as manifestações refluíram, não quer dizer que elas desapareceram, nem a inconformidade desapareceu. Bom, agora está cheio de recortes dizendo o seguinte, que no fundo essa expressão do antipetismo nas eleições já se tinha manifestado em junho de 2013.
aqui tem um fato até muito curioso. Todos os candidatos que quiseram, de esquerda, quiseram se aparecer como porta-voz de junho de 2013, o que é que eles tiveram? Fracasso total nas urnas. Começa aqui por um que é muito engraçado, eu vou ver só porque é muito engraçado. Fábio Silva, a voz das ruas. Quantos votos? 0. Nem na casa dele. Nem na casa dele, nem na casa dele. Não, você disse não. Pedro, esse aqui é a reportagem sobre, está aqui, inclinações da direita, que é liberais, libertários e conservadores unidos. É toda uma matéria. Mas o interessante é o seguinte, você veja o seguinte, uma pessoa que está lendo o jornal e acha que só existe esquerda. E de repente, numa página inteira, mostrando o seguinte, jovens pelo Brasil inteiro estão se congregando e são conservadores, são libertários, são liberais, não são de esquerda, são contra o PT, é assim, puxa, mas alguma coisa está mudando no país. Pois outra, manifestantes buscam inspiração em direita americana. Isso também é meio uma ficção. Hã? Uma caricatura. Mas nem é caricatura pelo seguinte, porque aqui há uma coisa interessante, que é uma das características, que é o seguinte. A direita americana, conforme a direita, há muitas direitas americanas, não existe uma direita americana. Mas ela tem uma coisa que, aos certos setores, tem uma coisa muito boa. Eles são intransigentes, têm valores mesmo. O Obama agora fez uma coisa, eles já estão pensando em fazer impeachment do Obama. Lá não tem, quer dizer, o sujeito perdeu as eleições, vai tentar dar um passe em cima das eleições e pôr um decreto ao Congresso, o Congresso pensa em impeachment, não é como aqui, não parece um drama. Aliás, você escreveu uma das coisas muito mais interessantes sobre impeachment, foi o que você escreveu aí. É engraçado porque o impeachment é uma coisa, uma arma que a civilização brasileira já utilizou. Claro, exatamente. Tem que ser democrático, estamos exercendo a democracia por meio do impeachment. Falando do impeachment agora, variante da democracia. Igual. Engraçado, muito menos. Engraçado, muito menos. Que um dia desse, foi até pessoalmente, foi em redes sociais, o meu tio disse, Pedro, você não fala de impeachment? Eu não, já falo disso aí desde que você. Agora você que começou a ouvir. Isso é igual, vocês quando vocês estavam com a plaquinha, e eu estava junto. Claro. Eu ficava cuidado, eu pensava em vocês. Mas fui, eu estava lá, e estava com aquele. Paris, vai Brasília. Todo mundo tem direito de se enganar, né? Quando era fora, joia. Quando era fora, sabe? Joia. Agora, fora Renan, joia. Agora, fora de negócio. Não, mas que naquela época o povo não sabia votar isso. E sabe? Eu fico consternado, porque às vezes são pessoas que você gosta muito, você considera muito, e essa pessoa lá agitando, eles são destinados. Se eu fosse levar a sério, eu não vou botar conta da polícia. Botar conta da polícia, o cara está percebendo da imoralidade que está nossos amigos no Facebook. Mas isso é mais ou menos o seguinte, isso é mais ou menos como um sujeito de Fortaleza que acredita que o metrô de Fortaleza foi construído. Vai pegar lá o Rodrigo, coitado. Aí, ontem mesmo, um amigo se surpreendeu, disse que fez uma mensagem. Mas estou surpreso com o ministro da Fazenda, ele não é petista. Então, quem é o professor é um petista histórico aqui. E aí ele disse, olha, mano, é o seguinte, para o petista isso é nada, porque coerência não é alguma coisa com que ele se apega. Inclusive, tem aquele texto lá do Próximo, até me falei que era lei, mas é do Próximo, a nossa moral é dele. Certo? Onde ele explica lá bem direitinho a maleabilidade ao sujeito, que é
leite, professor das faculdades aí, entrou na conversa e disse, olha, você não entendeu. Por quê? Não sei o quê. No final das contas, eu queria falar em valores, valores éticos, que são sim, não, e razão prática na política. Que a ideia tem sentido. Mas só que a razão prática na política tem parâmetro, tem baseamento. Por exemplo, eu sou completamente contra qualquer dificuldade legal para você adquirir uma arma. Se tem uma lei com 10 experimentos e vem em 5, eu sou a favor da lei que tenha 5. Então, eu estou dentro do meu parâmetro de moralidade. Porque não é que eu tenha 5, eu quero que tenha 10. Claro. É uma razão, isso é uma razão prática dentro dos meus parâmetros. Agora, você joga os parâmetros. Você joga os parâmetros e você razão prática, você fala, coisa. Aí o sujeito, ele fala, você vai ver então, justamente é essa razão prática que leva os petistas, aí teve alguém, os petistas daqui, um dia, numa eleição, odiar isso que era bom, senão fosse hegemônico, e na outra, está desmontado. É justamente por aí, cara. Por aí. O pessoal não tem a mínimo respeito próprio de sair defendendo essas coisas que expõem, né? Para qualquer um. Exatamente. E raciocínio. É moral revolucionária. Bom, eu passaria agora a uma outra parte que é o seguinte. Nós vimos o quadro eleitoral, as divisões, eu falei da questão de não haver metade do país, isso. Agora eu gostaria de chamar a atenção para um ponto que eu acho que se fala pouco. É o seguinte, hoje em dia, quando se fala nos jornais, na opinião pública, tudo, considera-se muito os números. Então 51, não sei quantos para Dilma, 48, não sei quantos para o AS. Depois há pesquisas a respeito de tudo. As pessoas são favoráveis ao aborto, são contrárias ao aborto. As pessoas são favoráveis a isso, são contrárias a aquilo. São números, só números. E não se analisa a mentalidade das pessoas. Essas pessoas, esses 51 milhões de pessoas que votaram no Aécio, esses 54 milhões que votaram na Dilma, são pessoas, têm mentalidades. Bom, o espírito de qualquer homem, qualquer ser humano, ainda que seja um analfabeto, o espírito de qualquer ser humano tem ideias que povoam o seu espírito. Podem ser rudimentares, podem ser... Mas todo ser humano tem ideias, todo ser humano tem aspirações, todo ser humano tem sentimentos. Bom, ele não tem... nem todo ser humano tem um sistema doutrinário na cabeça, assim, com convicções, com doutrinas, mas ele tem percepções da vida, tem noções de consenso, e aquilo tem valores, e com isso ele vai construindo a sua própria mentalidade. Bom, esse grupo aqui denomina-se Dragão do Mar, né? Bom, Dragão do Mar, pelo que eu sei, era de uma família de jangadeiros. Vamos tomar um jangadeiro, então. Ele pode ser um analfabeto, mas ele tem um mundo interior. Ele vai para o mar todos os dias, ele tem sua família, ele tem as suas dificuldades na vida, tem as suas alegrias, etc. Bom, ele, por exemplo, pode prezar a família e achar que a família é uma coisa muito importante. E se nós chegarmos para o jangadeiro e perguntarmos o seguinte, o senhor pode me dar uma razão doutrinária pela qual a família é importante? Não vai dar. Não vai dar porque não vai saber dar. Mas isso quer dizer que ele tenha menos convicção dentro de si de que a família é importante? Não. Só que ele não sabe exprimir isso doutrinariamente, mas ele tem essa convicção de fundo. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque é nisso que se baseia a sociedade. A sociedade é o conjunto dessas pessoas. Então, outro aspecto que é preciso considerar é o seguinte: quando se fala em números, fala-se mais ou menos como aquele mapa vermelho e mapa azul. Não, para aqui é vermelho, para aqui é azul. Isso é uma fraude. Dizer que, então, toda a parte que o PT venceu é tudo do PT, tudo que o Aécio venceu é do Aécio. Isso é uma fraude. Outro problema que existe é considerar as pessoas
univocamente. Por exemplo, Bismarck dizia uma coisa extremamente interessante sobre si mesmo. Ele disse que quando ele olhava para dentro de si mesmo, eu tinha a impressão que dentro da cabeça dele havia um parlamento. Um parlamento que uma voz de vez em quando falava pela direita, outra pela esquerda, outra pelo centro. Então dentro dele havia como que várias mentalidades em disputa. Ora, esse ser humano que está nas estatísticas, lá de 48%, 50%, também tem várias mentalidades, ele não tem uma mentalidade só. Ora, ele é mais propenso a uma coisa, mas depois em outro campo ele já não é propenso a uma coisa coerente com aquela. Há essas diversidades que condicionam a mentalidade de cada homem. Bom, depois cada indivíduo ele se encaixa numa história individual, que é da vida dele, numa história familiar e numa história da região, numa história do país. Bom, o próprio Dragão do Mar, a figura dele se projetou por quê? Por causa de todas essas condições. Não era só porque ele era de uma família de jangadeiros, mas foi porque ele depois lutou pela abolição da escravatura. Esses contextos todos configuraram essa pessoa e com ela vão muitas atrás dela. Bom, esses indivíduos, cada indivíduo desses, vive não muito sozinho. Ele vive em ambientes. Ele tem o seu ambiente familiar, o primeiro ambiente dele, depois ele tem o seu ambiente de trabalho, os seus jangadeiros, são todos aqueles que trabalham no mar. Ele tem o seu ambiente de lazer, onde ele vai procurar o seu lazer. Ele, se ele for religioso, ele tem a sua igreja. São vários ambientes do qual ele participa. Esses ambientes o influenciam e ele influencia esses ambientes. Bom, por sua vez, esses ambientes se encaixam em ambientes maiores. Por exemplo, um ambiente familiar dele se encaixa no ambiente geral de uma cidade, uma região, um pequeno povoado. Então, eu diria o seguinte, que essa sociedade considerada assim é como aqueles jogos que tem em parques de crianças ou em shoppings, são uns lugares imensos com milhares de bolinhas. As crianças pulam lá para dentro para ver aquelas bolinhas. Se você mexer uma bolinha daquelas, quase todas as bolinhas se mexem. E esse é o mecanismo social das influências. Esse é o mecanismo que leva as sociedades para um lado ou para o outro. Ora, a esquerda não vê isto. A esquerda tem a mania de projetar a sociedade através das ideias que eles têm. Eles criam uma ideia e, a partir dessa ideia, eles imaginam uma sociedade que está de acordo com eles. Por exemplo, eles imaginam uma sociedade em que eles têm Bolsa Família e que o sujeito, no final, vai ficar esquerdista. Eles imaginam isso. Querem um exemplo? Não. Toda a política antirracista do PT, que para mim é uma política totalmente racista. Eu vou muito ao Rio de Janeiro. Vão para as ruas do Rio de Janeiro, andem de ônibus no Rio de Janeiro, ou noutra cidade qualquer, mas vão ao Rio de Janeiro, vejam se há racismo. Vão lá conviver com as pessoas. Isso não existe, não existe. Mas o PT e a esquerda imaginam que existe isso. Por quê? Porque como eles criaram essa ficção, eles acham que a população age dessa maneira. Então põem leis, põem cotas, põem não sei quantos, e eles não percebem que a sociedade vai ficando cada vez mais contra eles. Por quê? Porque isso não encaixa com as pessoas. O governo do Estado aqui fez uma banner dizendo dois sujeitos. E comparando o sucesso da parte de homem negro e o sucesso e a percentagem de chance de ganhar dinheiro para o governo. Quando eu fui pesquisar, essa chance era sempre muito absurda. Só que o número de negros no Ceará é menos de 2%. Claro. É menos de 2%. É óbvio, eles não fizeram uma proporção. Claro. Para saber, em cada chance de cada pessoa, individualmente, assim, a visão é muito adequada. E depois o seguinte, a realidade social das ruas, ir para as ruas, eu gosto de ir para as ruas. Eu, por exemplo, no dia da eleição, saí de casa depois de acompanhar os resultados e fui para a rua ver as pessoas. Entrei numa padaria e as pessoas mais
que estavam mais odiando o discurso da Dilma eram os garçons. Eu vivo num bairro bom de São Paulo, que é Higienópolis. E eles estavam odiando a Dilma. E ela estava ali falando, etc. E essa é a realidade das ruas. Vão para as ruas, não há essa realidade do racismo, de ódio, de coisa. Não existe isso. Bom, querem ver outra coisa? O Stébio disse várias vezes: nós levamos gente simples, que eles manipulam, para invadir terras. O MST. As pessoas vão lá, são manipuladas, vão lá, ganham a sua terra e tal. Não, a sua terra não. Vão para uma fazenda ocupada. Depois, o que é que eles querem? Que aquela terra seja deles. Eles querem uma propriedade. E o Stébio diz: puxa, mas nós fazemos uma revolução para acabar com a propriedade, para fazer o socialismo, e estes tipos aqui querem a propriedade. Mas por quê? Mas porquê que eles... Porque eles não sabem olhar para dentro das mentalidades das pessoas. Eles falam das pessoas como se elas fossem máquinas. E as pessoas não são máquinas. Eu vou mostrar o seguinte, que é nisso que a esquerda está perdendo no país. E é essa realidade profunda que cria a verdadeira tendência do país. Eu sei que aqui, como um grupo de estudos, se fala de muitos autores brasileiros, autores de outros países. Não estou dizendo em relação a esse grupo, mas eu que costumo escrever e costumo frequentar ambientes conservadores no sentido lato da palavra, me estranha que haja uma pessoa que eu considero um grande pensador, um grande homem da ação, que foi Plínio Correia de Oliveira, e que não seja mais estudado. Eu devo grande parte da minha formação a ele, estudo muitas coisas dele, e ele fala muito sociologicamente sobre o Brasil autêntico. Como o mundo político não olha para o Brasil autêntico. O mundo político só olha para uma superfície do Brasil. Qual é essa superfície? É a superfície criada pela ilusão da propaganda. É a esquerda caviar, os apêndices da esquerda caviar. Esse mundo ilusório é o mundo dos políticos. E os políticos imaginam o seguinte: quanto mais à esquerda eu for, mais prestígio eu vou ter. Vamos a qualquer político. O que é que o Aécio disse à entrevista do Globo? Não, direita não, eu não me empurrei para a direita. Não, mas espera, a direita é alguma lepra, uma coisa assim? Não. Mas a gente vê o seguinte: o político tem uma ilusão de que a população corre para a esquerda. Ora, isso nos escritos do Correia de Oliveira está muito claro. Ele diz o seguinte: desde a Revolução Francesa, pelo menos, com o uso da propaganda, das máquinas da propaganda, passou a haver nas nações duas nações: a nação patente e a nação latente. E normalmente a nação latente é uma nação muito mais ampla, mas que ela está fora da propaganda. Ela não faz parte do alvo das máquinas que chamam a atenção das coisas. Não são as pessoas que ditam a moda, seja a moda intelectual, seja a moda, seja qualquer coisa, não são elas que ditam. Por exemplo, por que esse grupo aqui não é falado? Não é falado porque está fora disso. Está fora dessa máquina da propaganda. Então, grupos como esse não existem. E quem governa o país, ou esses políticos, era o Pedro que estava dizendo isso, né? Os políticos têm sempre a propensão de cometer um erro. E esse erro é dizer o seguinte: não, essa gente não existe. Eu tenho um artigo aqui da Veja, daquele José Roberto Guzzo, que diz o seguinte: o PT está com um problema. Houve 51 milhões de brasileiros que votaram contra ele. E ele agora não sabe o que fazer com essas pessoas. E ele diz assim: será que dá para desaparecer com essas pessoas? E, fazer sumir na história essas pessoas? Não, porque eles viram uma realidade que eles não queriam reconhecer. Como é que é? Não é pelo número, as negociações estão pelo número. Né? Bom, querem uma prova disso? Os nomes que eu vou dar aqui exemplo, eu não me identifico inteiramente com eles, mas eu vou dar o exemplo que é uma coisa concreta. Todas as máquinas da propaganda, da mídia, bateram em quem? Bateram ou não bateram no Bolsonaro?
Bateu. Eu não concordo com muitas das posturas do Bolsonaro, nem com o modo como ele faz as coisas, mas não é isso que eu estou avaliando aqui. Ele é uma pessoa que mostra posições não politicamente corretas e que, se nós lermos os jornais, qual é a impressão que nós temos? O Bolsonaro é um sujeito abominado pelo Brasil inteiro. O deputado mais votado no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Sabe como é que ele fez a propaganda? Ele não fez propaganda de santinho, nada disso. Ele foi votado porque ele foi votado. Então é o seguinte, então qual é a realidade dessa máquina? Essa máquina bate, mas a realidade do público é outra. Onde é que apareceu esse público? Onde é que apareceram esses 400 mil do estado do Rio de Janeiro que votaram no Bolsonaro? Outra pessoa, o pastor Marco Feliciano. Eu conheço pessoas que são ligadas ao pastor Marco Feliciano, têm ligações, e me disseram o seguinte: quando ele apanhou nos jornais, lá na Comissão de Direitos Humanos e tal, eu disse o seguinte: eu nunca mais vou concorrer a nenhuma eleição. Acabou, para mim acabou, porque eu estou sendo execrado pelo país, estou sendo execrado pelo PT. Aí alguém disse: não, você não seja louco, vai para as eleições, você vai receber muito mais votos. Fato, eu fui o terceiro deputado mais votado em São Paulo. Então é o seguinte: se nós lemos os jornais, ouvirmos a televisão, ouvirmos a rádio, nós temos a impressão que o país é um. Quando há a possibilidade do país se manifestar, o país é outro. Eu dou um exemplo que já ocorreu há algum tempo, mas dou esse exemplo já que o Pedro também falou disso. Diga dele. Não, o exemplo que eu vou dar é o seguinte: desarmamento. A campanha do desarmamento. A campanha do desarmamento era uma campanha muito difícil. Por quê? Porque ela jogava com o sentimento das pessoas. Porque é muito fácil manipular uma pessoa assim: você quer uma arma? Porque para matar? Você quer matar gente? E quantas pessoas são vítimas inocentes? As pesquisas diziam que ia ser arrasadora a vitória do desarmamento. Quem é que estava a favor da vitória? Quem é que propugnava o desarmamento da população? PT, PSDB, PMDB, todos os partidos propugnavam isso. Todo o jornalismo propugnava isso. Não sei, a um certo momento, a Veja que se desvinculou disso. Praticamente todo o jornalismo propugnava isso. Infelizmente, a CNBB também propugnava isso. Portanto, todas as máquinas oficiais propugnavam isso. O que é que aconteceu? Lavada. Aquele Bené Barbosa, um pouquinho exagerando, o seguinte: eu sou a única força política que bateu o PT nas urnas. É verdade. Eu bati mesmo porque eu consegui que não fosse... Não faz nada. Pois é. Bom, mas então eu digo o seguinte: onde é que estava esse país que nós não víamos? Ele era o país latente que não estava no país patente. Ou seja, todas as máquinas oficiais faziam uma coisa e havia um imenso Brasil por baixo que fazia outra. Eu acho o seguinte: se nós não tivermos noção disso, nós nunca entenderemos por que é que há essas movimentações e por que é que o PT, ao fim de 12 anos, é um partido minoritário e declinante. Mas diga aí. A impressão que eu tenho esse paradoxo que tem, né, que a mídia fala e que acaba mostrando assim, é que, na verdade, eu acho que a mídia não tem o compromisso de realmente revelar a opinião pública mesmo. Claro que não. Às vezes, por exemplo, a notícia, tá uma pessoa, um cara que pensa daquele jeito, tá um editor que a gente viu no passado, tá um dono de uma revista, quer dizer, não é como se aquilo refletisse a opinião de toda a nação, é a opinião de grupo, né? Eu estava conversando com um colega uma vez sobre as pesquisas eleitorais, e sempre acaba saindo bem diferente. Vai dizer pouco, né? Também talvez o compromisso daquela pesquisa não seja, por exemplo, simular um dia de eleição, simular o que as pessoas sentem e pensam em relação aos candidatos e o que realmente aconteceria num dia de eleição. A proposta da pesquisa é outra. E aí o problema disso, de ter uma pessoa com opinião que acaba publicando no jornal e aí todo mundo acaba lendo, é que isso afeta realmente muitas pessoas com músico que tem uma opinião controversa, mas a opinião dele, e aí muita gente gosta dele, porque, enfim, canta, e aí as pessoas ficam preocupadas, né, de ter alguém com tanta visibilidade com opiniões assim, só que é a opinião dele, né, e ninguém é obrigado a mudar. Agora,
está dizendo é exatamente o que eu tentei chamar a atenção, é que isso, no fundo, é uma máquina. É uma máquina para persuadir pessoas. Porque se você vai ler os jornais, eu leio todos os dias muitos jornais, do Brasil e do exterior. Você vê que é uma máquina para induzir uma opinião. Então vem exatamente, o artista tal pensa tal coisa. Mas sabe o que é que acontece? Eu aqui chamo a atenção para uma coisa. Eu até adianto aquilo, já estou chegando ao fim, mas eu adianto aquilo que eu ia dizer. Presta-se pouca atenção a um tipo de grupo que são os silenciosos. O que são os silenciosos? Todo mundo acha que o silencioso é um desinteressado. Não é. Não é pelo seguinte. Você hoje tem por causa da sociedade moderna, por causa das cidades, grandes conglomerações populacionais, por causa dos meios de comunicação super rápidos, internet, televisão, rádio, você tem o seguinte, tem uma solicitação contínua para as pessoas. Propagandas, músicas, indução a tal coisa, pronuncie sobre tal coisa, dê uma opinião sobre tal outra. As pessoas são solicitadas continuamente. Isso causa um desgaste interior. E como eu disse, todo mundo tem uma mentalidade, todo mundo tem um ser pessoal a cuidar. E a uma certa altura a pessoa diz o seguinte, não, isso está demais, isso me exige demais, eu não posso me desequilibrar mentalmente. Então ela se retrai e fica em silêncio. Só que no silêncio dela, ela vai elaborando as ideias dela e as posições dela. E quando chega a hora de se manifestar, ela se manifesta de uma maneira inesperada. Por isso é que eu não concordo quando muitos brasileiros dizem o seguinte, não, nós os brasileiros somos todos acomodados, não ligamos para nada. Não é verdade. Não é bem verdade. Pode ser que haja muita gente acomodada, como há em muitos países, mas há muita gente que fica silenciosa, aguardando um momento em que possa se manifestar contra aquilo que ela não gosta. Entende? Então, por exemplo, essa coisa que um jornal está continuamente induzindo você a um pensamento. Por exemplo, outro dia, essa nova invenção das bicicletas e das faixas de bicicletas, que em São Paulo estava todo mundo furioso com o prefeito. Bom, de repente uma notícia da Folha de São Paulo. Empresários de São Paulo compram bicicletas, etc. Era um empresário. Puxa. Empresários de São Paulo, bom, em São Paulo deve haver alguns milhões de empresários. Então, empresários de São Paulo era um empresário. Isso é uma manipulação que o sujeito lê a notícia e diz, não, peraí, eu estou sendo manipulado. Chega a uma certa altura, a pessoa tem um jornal de lado. Ela vai procurar outras opiniões, vai procurar estudar outras coisas. Por que que hoje em dia tantos jovens saem do ambiente universitário, por exemplo, e vão procurar os seus próprios fontes de estudo? Porque eles não se atêm mais à propaganda. Eles se fartaram daquilo e vão procurar isso. Bom, eu vou dar um exemplo aqui que me parece muito interessante, que, ao contrário do que algumas pessoas acham, eu costumo ler os artigos do Arnaldo Jabor. Não porque a pessoa diz assim, não, o Arnaldo Jabor é um conservador. Eu digo assim, ninguém isso aqui. Pode deixar o Arnaldo Jabor. O sujeito que é de esquerda completamente. Mas eu gosto de ler o Arnaldo Jabor, por quê? Porque ele, sendo um homem de esquerda, ele revela as entranhas da esquerda. E ele mostra os dilemas que a esquerda tem. E ele conta uma coisa nos artigos dele, que ele contou já em mais de um artigo, de quando ele era jovem, estava totalmente engajado no movimento de esquerda, ele esteve no comício da Central do Brasil. Ora, o comício da Central do Brasil estava o presidente, toda a máquina da esquerda, toda a máquina oficial, era todos os pró-homens daquela época. Tinha lá um representante de estudantes, que era o Zé Serra, né? Tão radical, que o pessoal dizia assim, encerra, porque ele só estava pondo fogo lá. Bom, e ali foram anunciadas medidas radicais de reforma agrária, foram anunciados. Quem estava ali naquela manifestação da Central do Brasil tinha que pensar o seguinte, logo o Brasil vai se tornar um país comunista, porque vai haver uma tomada do poder pela esquerda. O Fernando Henrique, há pouco tempo atrás, deu uma entrevista em que ele disse, eu e meus amigos estávamos convencidos que haveria um golpe no Brasil, mas não um golpe dos militares, nós sabíamos que havia um golpe da esquerda. Ele diz isso. Vamos procurar a entrevista dele. Bom, o Arnaldo Jabor é do Rio. Ele saiu do comício, ele conta que ele saiu do comício
empolgado com o comício e tal, diz assim, nós tomamos conta do Brasil. E ele diz que ele entrou pelo Rio, foi andando por aquelas ruas, e à medida que ele ia se afastando da manifestação, ele foi olhando para os prédios, e de vez em quando aparecia numa janela uma vela acesa. Depois era outra vela acesa em outro lugar, outra vela acesa no seguinte. Aquilo eram pessoas que estavam em casa acendendo velas para que o Brasil não caísse no comunismo. Qual foi o raciocínio que ele fez? Ele disse, nós estávamos com todo o poder nas ruas, estávamos com tudo nas ruas, estávamos com o presidente, todas as máquinas oficiais. Quando eu vi aquelas velas acesas nos apartamentos, eu disse, nós perdemos a batalha. Porque há um Brasil profundo que está escondido dentro dos apartamentos, mas que tem muito mais força do que nós. E esse Brasil vai tomar conta e vai nos derrubar. Eu acho que esse exemplo é muito interessante pelo seguinte, quem olha as coisas na superfície, quem é que tinha mais poder? Quem estava na rua, quem estava com todo o apoio do presidente, dos militares, tudo, ou quem estava no apartamento, meio no lusco-fusco, acendendo uma vela? Mas eu que era um homem inteligente, disse o seguinte, não, quando eu vi aquilo, disse, nós estamos perdidos. Então, é o seguinte, esse é o Brasil profundo que vai despertando em todos os lugares. Eu dou um exemplo, assim, todos aqui já viram o circo, aquelas cenas do domador de leões ou domador de trigos, né? Vem aqueles animais todos, entram, começam a pular e o domador fica com uma vara e um chicote. Ele cutuca o animal, depois dá uma chicotada e o leão se recolhe um pouco, dá um rugido. E um pouco o PT faz isso com o público. Ele acha que ele pode o tempo todo ficar jogando uma vara e uma chicotada. Só que o que acontece às vezes com os domadores? Né? O leão, em vez de dar uma rugida, pula e mata o domador. É o que acontece de vez em quando. E isso não dá para fazer esse sistema com o público o tempo todo. Jogar que se vai dominar no chicote e na vara. Bom, eu termino dizendo o seguinte. Eu não digo que o PT não vai radicalizar. Eu acho que eles até podem radicalizar e estão mostrando que querem radicalizar. Mas o que vai acontecer no Brasil, se o PT radicalizar, vai ser o seguinte. O Estado, a máquina do Estado, que é cada vez mais socialista, mais opressora, vai ver a nação sair dentro dela. E vai chegar um impasse em que a massa da nação e da população não seguirá mais o Estado e o Estado não vai ter mais instrumentos para governar o país. Nós vamos chegar a um impasse e esse impasse pode ter várias saídas. Uma saída pode ser uma repressão muito forte, mas uma saída pode ser exatamente a queda do poder da esquerda. Seria isso. A gente vê os postos na sociedade ocupados por gente da esquerda e da vantagem. Progressista, não sei, progresso mas não sei progresso desse setor, mas assim denominados progressistas. O que você diria para essa juventude em relação à estratégia de ocupação do posto da nação? Certo? Está estudando quais as oportunidades e quais os planos que a gente tem que fazer para chegar lá e, pelo menos, equalizar as forças nesses aparelhos. Vamos usar uma expressão marxista. Os aparelhos sociais, os aparelhos de jantar. Como é que você poderia dar uma mensagem? Vou dar aqui uma opinião. A minha opinião é o seguinte, eu falei antes daquelas bolinhas todas que você mexe uma bolinha e todas as bolinhas se mexem. Eu acho que muitos de nós não temos essa noção. Por exemplo, quando você está dentro de um lago enorme, e você tem uma pedrinha, você pega aquela pedrinha e joga no meio do lago, o que acontece? A pedrinha afunda no lago e gera um monte de ondas. E essas ondas chegam à beira do gelo. O
Quer dizer, você acharia que uma pedrinha não tinha força para fazer isso, mas tem. Ela gera ondas que chegam... Bom, todos nós geramos ondas. Todos. Em qualquer posição, todos nós geramos ondas. Seja nas redes sociais, seja nas universidades, seja nas relações familiares, seja em qualquer lugar, nós geramos ondas. Então, eu acho o seguinte, que nós temos que ser efetivos. Temos que... por exemplo, o Miguel estava dizendo há pouco que ele quer fazer um trabalho de fim de curso que seja uma coisa efetiva sobre um tema que ninguém... Isso é uma coisa importante, ou seja, marcar o ambiente acadêmico, gerar polêmicas no ambiente acadêmico. Não, mas é... Seu bom. Hã? Seu bom. Exatamente. Seu bom, seu cara que sabe. Olha, eu vou dar um exemplo, eu já dei esse exemplo em outras palestras, mas eu quero dar um exemplo aqui, já falamos dos Estados Unidos. Há 40 anos atrás, uma família que decidisse educar os seus filhos em casa, em homeschooling, o que é que acontecia? O Estado vinha e tirava a guarda dos filhos, levava os filhos e eles nunca mais iam ver os filhos. O que é que acontece hoje nos Estados Unidos? As grandes universidades americanas têm um departamento especial só para pegar homeschooling, por quê? Porque são os melhores alunos dos Estados Unidos. Quem é que conseguiu fazer isso? A sociedade americana. Foram grupos organizados que começaram a fazer essa luta e viraram isso aí. E isso era um ponto fundamental da agenda liberal, da agenda estatista. Eles conseguiram virar isso nos Estados Unidos. Ora, isso só se consegue o quê? Ir lutando. Primeiro deixando de prender os filhos, depois fazendo não sei quantos, mas é preciso... O que eu acho que nós não podemos dizer é o seguinte, não, está tudo ocupado por eles, então não tem saída. Tem saída, sim. Temos que dar a cara. Tem que dar a cara e no início nós vamos apanhar, mas nós podemos modificar essa realidade. Aliás, não podemos, já estamos modificando. Estamos porque um grupo assim já é uma prova. Aquele encontro pela liberdade que eu tive aqui, eu fiquei impressionado com quantos jovens aqui. Quem é que no Sul, por exemplo, imagina isso? Não existe. Parece que não existe, mas existe. Então eu acho que criar problemas, criar polêmicas, tentar lançar essas polêmicas em redes sociais, na imprensa, etc., isso é efetivo. Isso cria um efeito. Não sei se está clara a minha resposta. Eu aconselho também a fazer da escrita uma prática. Porque a internet, ela quebrou, de certa forma, o monopólio da imprensa. Para você ver, se você faz uma proposta legal para um jornal, um dia eles publicaram um artigo meu no Brasil 247. Eu passei bem. Não, mas sério, você entra para a redação do veículo, se eles forem minimamente profissionais, eles pelo menos analisam. É uma questão jurídica. Eu tenho habilitação para falar sobre o assunto, expus e obviamente, eu estava lá chamando de esquerda opaca. É porque isso aí não pode fazer muita graça aqui hoje, mas no grupo geral isso não faz simpatia. Claro. Então, assim, se a gente pode, você vê um artigo no Jornal do Povo, você vê um artigo e não concordou com ele, você passa, você faz uma complementação sintética. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Próxima missão é branca. Próxima missão. Olha, eu uma vez li um manual de redação da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, e um dos dados interessantes que tinha lá, sabe qual é que era? Quando o Conselho de Redação se reúne, eles dizem o seguinte: se você tem uma carta de um leitor que escreveu sobre um assunto, eles já ficam em alerta. Se você tem 2 cartas, eles acendem o sinal amarelo. E se você tem 3 cartas, você acende o sinal vermelho. Por quê? Porque essas 3 pessoas são expressão de muito mais gente na sociedade. Então, isso que ele está dizendo é verdade. Por exemplo, só escrever cartas, ainda que seja para protestar, que eles não publiquem a carta, mas eles percebem o seguinte: nós estamos gerando uma inconformidade na sociedade. Bem assim os políticos. Bem assim os políticos também. Exatamente. Então, o seguinte, eu acho que aquilo que o Pedro diz é verdade. E hoje em dia, você encontra na internet muitas coisas, muitos artigos,
Por exemplo, aquele artigo, eu não me lembro agora, acho que é o Vezzoli, o Eric Vezzoli, que escreveu sobre os conselhos populares, logo que eles saíram. Estava extremamente bem escrito aquele artigo e era altamente esclarecedor e você nunca ia encontrar aquilo em nenhum jornal. E no entanto ele publicou num mídia totalmente paralelo. Aí o artigo foi republicado em outras mídias porque estava justamente a qualidade dele muito grande. Justo Brasil, depois foi publicado em outros meios com mais potencial de alcance também. Não custa nada organizar um lápisinho também. Não, sério. Esses textos são mais longos, para cima dos sites, quanto mais likes você der, quanto mais visualizações tiver. Então, se você faz um artigo e está em algum site, você sabe isso, você diz, olha pessoal, meu site está aqui, vamos lá, artigo, aquilo, Claro. ele fica interessante. A gente faz comentários em páginas tipo Senado, Folha, quando sai alguma notícia, a gente faz comentário, chama o pessoal curte, começa a responder. O pessoal organiza para um publicar, né, um comentário, todo mundo curte o comentário do caso, mas aí, você não viu com nada. Mas acontece muito. Acontece muito. Mas ó, é expediente legítimo. Expediente legítimo e qualquer. Você está lá mostrando a sua vontade, mostrando o seu. Se você concordar, você não estaria ali. Há um termo hoje muito usado, né? Até o Reinaldo Azevedo disse que nem gostaria de dizer qual é o sentido, né? É o ativista, né? Porque de um lado você tem se você vai às ruas protestar contra alguma coisa do governo, você é um troglodita e tal, mas se o sujeito vai fazer uma coisa à esquerda, é um ativista. Mas nós devemos ser os ativistas dessa posição. Realmente, no sentido estrito da palavra, somos ser os ativistas dessa posição. Não apenas as pessoas de estudo, que é fundamental ter estudo e informação, mas os ativistas. Fazer essa verdadeira guerra em todos os campos. E essa guerra cultural, que eu acho que é fundamental. Aliás, eu digo o seguinte, o Pedro disse muito bem, a França é toda de esquerda. Como é que 1 milhão de pessoas vai à rua sem ser convocada por nenhum partido protestar contra a lei do casamento homossexual? Eu pergunto isso. Como? E eram quase todos jovens. Como? Então, quando é que nasceu essa França? Nasceu exatamente dessa França que não era conhecida e não era profunda. Era profunda e não era propaganda. Digo. Essa situação faz patente, né? Não. Não. É um Domínio popular. acho que é domínio popular isso aí. Nesse sentido dessa guerra cultural, um ato simbólico que a gente viu aqui na Faculdade de Direito foi colocar, fixar uma faixa logo em cima de um local que tradicionalmente só os comunistas fixam faixa. Sim. A gente fez questão de colocar uma faixa perfeitamente paralela e perfeitamente produzida, diferente da deles, que é uma coisa muito mal feita. Logo em cima, assim, amarelo. Veja. Observa. Agora, eu posso dizer uma coisa? Outro dia, um amigo meu decidiu fazer o seguinte, foi a única, sem contato nenhum na Unicamp, chegou lá e colou um cartaz assim, reunião do grupo conservador em tal sala assim. Apareceram quase 70 pessoas. Só e não, nem grupo conservador, não tinha nada. Eles só podiam, apareceram 70 pessoas. Eu vi, desde a aula de yoga, marxismo e praia. Eu não queria ter visto. Assim, só desculpa, a gente não pode se excusar, nós não podemos nos excusar de ler os autores marxistas. Não, claro que não. Até isso tem plena, temos que entender mais dos próprios marxistas. Claro. Mas você não pode condenar algo sem a propriedade de você morar. Sim,
Ai, eu não concordo. Sabe aquela coisa por quê? Ah, porque é o pastor. Por quê? Porque, às vezes existe um pensamento do outro lado. Entende? E às vezes Eu agora vou só fazer uma brincadeira. Eu tenho um amigo meu, uma vez perguntaram para ele: você já leu Saramago? Você gosta de Saramago? Ele disse: não li e não gostei. Assim, na sua opinião, né, na questão da, sem querer segregar, mas na sua opinião, direita e esquerda, percentual no Brasil, você tem alguma? Olha, eu acho o seguinte: primeiro que esses termos são muito esquerda não, mas a direita é um termo um pouco difícil de definir, porque uns interpretam direita como direita militar, outros interpretam direita como extrema-direita, outros interpretam direita como ela deve ser interpretada, então é um termo um pouco vago. Mas há pesquisas de opinião que dizem que muita gente, nas pesquisas de opinião, acho que 40% se identificam como de direita. Apesar de toda a demonização que existe, as pessoas, por quê? Porque elas identificam direita com valores familiares, com valores de segurança. Então, eu acho o seguinte, o que eu penso é o seguinte: existe no Brasil um imenso centro conservador, que não quer dizer um imenso centro de imobilismo. Nessa gente tem gente mais para a direita e mais para a esquerda. Mas esse sentimento conservador é um sentimento de quem não quer aventuras, não quer traumas na sociedade e quer a manutenção da ordem, de uma ordem econômica, de uma ordem de segurança pública, de uma ordem em que possa haver uma harmonia e essas pessoas também interpretam o país de uma maneira seguinte: o Brasil podia ser um grande país, o Brasil tem capacidade de ser um país rico. Tudo isso forma essa mentalidade. Eu acho que isso constitui a maioria da população. Acho que uma coisa interessante também da gente notar, que a esquerda acha que é a maioria. Ela pensa que é a maioria. Só que pelas eleições a gente tem um dado muito claro também, que acho que você deve ter percebido. No primeiro turno, tinha 3 grandes candidatos, né? Marina, Aécio e a Dilma, né? Se o Brasil fosse um país esquerda, né? Quem teria ido para o segundo turno seria a Marina. Né? Então existe um outro sentimento fora da esquerda. Até mesmo no centro mesmo também. Claro. A gente acaba esquecendo do centro. Exatamente. Eu acho que até o seguinte: a mentalidade geral do país é mais centrista. Eu acho que essa mentalidade geral do país é essa. Você vai... E essa mentalidade não é necessariamente uma mentalidade política, veja bem. É uma mentalidade temperamental. É um estado de espírito temperamental. Porque a esquerda fala de revoluções, de precipitações, de confusões sociais, etc. E as pessoas não querem isso. Não querem. Veja o repúdio que existe ao MST no Brasil. Total. O MST é repudiado por mais de 90% da população. E eu estou falando na sua visão, se deu essa eleição que a gente está fazendo, o Joaquim Levy, que é um cara chicarista na visão da esquerda, ele é nunca reacionário, segundo uma palavra que ele falou isso, né, chicarista. E o que você acha dessa indicação dele, um cara totalmente reacionário na visão dele, ser indicado essa que a gente está fazendo? Olha, eu de economia não entendo muito. Tento entender um pouquinho de política, mas eu acho o seguinte: a Dilma, como eu disse, teve uma vitória super difícil, super amarga. Ela vê que o partido que a apoia principalmente, que é o PT, é minoritário e está em declínio. Ela vê que a base aliada dela está se voltando contra ela e voltando contra ela. Já deram recados que não vão aprovar um nome como Cardoso para o Supremo, etc. Então ela está politicamente acuada. Todo mundo sabe que o programa estatista dela está dando um desastre, porque está aí, está na cara. Está na cara. Mas hoje teve do jornal que a economia que eles mexe zero. Bom, com isso, ela percebe o seguinte: você tem duas hipóteses.
ou você radicaliza, isso do ponto de vista político, ou você radicaliza o modelo econômico que você está apostando até agora, e você vai crescer os desastres daqui para frente, ou ela tenta fazer um passo atrás e ganhar uma certa confiança dos mercados, da população em geral, para quê? Para ver se ela consegue retomar o que ela vinha fazendo. Mas preste atenção numa coisa, ontem tinha vários artigos sobre a nomeação do Levy dizendo o seguinte: por que a Dilma não veio anunciar essa nomeação? Ela está escondida. Então, essa nomeação não é uma garantia ainda de nada. Ela é uma tentativa de sinalizar alguma coisa, mas ninguém sabe o que é que vem daqui para a frente. Se ela vai permitir haver um programa realmente, digamos, menos estatizante na economia, não se sabe. Portanto, eu acho o seguinte, é um recurso de quem está desesperado, porque essa não é a linha de conduta da Dilma, mas eu não sei qual é o bandeirante disso aí. Sim. Sim. Ali foi aquele passo para trás que você dá, aquela dancinha, Sim. 2 para frente e 4 para trás. Obviamente ela está aqui para ter capital político para fazer o que quer. Ela precisa dar uma arrumada na economia. E não se arruma a economia com a legalidade popular, que vai fazer alguma coisa com austeridade. E até recuperar um pouco do fundo político para começar, como o segundo falou, para começar depois a retomada da agenda socializante dela. Mas eu não tenho muitas ilusões, eu acho que esse joelho aí fica um ano e depois que o negócio fica mais calmo. É porque eu acho o seguinte, a expressão que ele usou é muito boa, foro político, é porque eu acho que ela fez. Porque se ela nomeasse agora, imagina que ela nomeasse o Mercadante para ministra da Fazenda, aí eu acho que ela já caía no dia seguinte. Então, ela precisava realmente ganhar um certo foro político, mas é o que eu disse, ninguém sabe o que vai ser daqui para frente, sabe que a nomeação foi essa, agora, é como você disse, o que vai ser daqui para frente, não se sabe. Você acha que o sumiço dela, né, a apresentação deles, pode ser até uma coisa que tenha sido imposta a ela esse nome e ela não esteja aceitando muito bem isso? Ou você acha que realmente ela está querendo esse foro? Eu acho as que duas coisas. Quer dizer, eu sinceramente, há certas coisas que eu não aceito muito. Por exemplo, dizerem que há uma briga entre o Lula e a Dilma, etc. Eu não acredito muito nisso, porque depois, na realidade, você vai ver sempre nos bastidores, o Lula está sempre dirigindo a Dilma. A mim me parece o seguinte, que ela quis mostrar que a nomeação era uma coisa assim, ortodoxa, longe do PT. Então, afastando o PT da cena. Foi o que me pareceu. Mais do que isso, não sei. Tipo, daqui a um ano ela deu errado, aí eu fiz o que vocês queriam, mas aí, agora vamos voltar ao que era antes, né? Exatamente. Isso é o fato do Lula aparecer ostensivamente como sujeito a disputar a indicação. Já demonstra uma certa fraqueza institucional, que é óbvio que o presidente sempre se aconselha com seus amigos, seus assessores, com sua participação. Mas essa disputa, Lula é uma coisa, Dilma que é outra, problema é muito tempo.
eu sabe que você levantou um assunto, enfim, como não tem tanta coisa para falar, acabo não falando sobre tudo. Mas é uma coisa que eu me indigno. Por que a oposição não levanta esse tema? O Lula foi eleito para alguma coisa? Então como é que os jornais, no dia a seguir à eleição da Dilma, dizem Lula indica 3 ministros, mas espera, ele foi indicado para quem? Quem é que o elegeu? Nós não estamos numa democracia, não pode indicar ninguém. Quer dizer, eu não tenho um cargo, não tenho nada, mas nós estamos efetivamente no exercício de 2 presidentes. É como se fossem mandatos contínuos do Lula. Escrevi um livro aqui, assim, falando sobre isso. Se você não vê nada de normal, de anormal, isso é normal em você. Claro. Se você olha um negócio desse lá, e vê o escândalo que é, que o anormal aí é você. E choveu, gente, mas por que? Não foi? Já é caso de tratamento, eu não sou. Mas eu sou psicólogo. Essa página, né? Porque. Sim. Aí o cara vai dizer assim, não, cara, prepara não. Sabe como é que você vê? A gente percebe que enquanto o Supremo julgava o mensalão, nesse exato momento, a turma do PT estava metendo a mão na questão do petrolão. O julgamento do mensalão, para eles, não exerceu o caráter intimidatório. Né? E isso estava tomando muito forte. Eu queria saber 2 coisas. Primeiro, como é que você está vendo, qual é, se você acha, a consequência política dessa questão do petrolão. E segundo, essa questão do PT no poder, eu acho que eles fizeram uma estratégia assim tão, até esse modo bem sucedida de colocar as pessoas nos cargos. Você vê o Supremo Tribunal Federal está tomado e possivelmente, né, eles vão basicamente tomar o tribunal todo. Né? Então, quer dizer, mesmo que a gente tire do poder, eles ainda vão ficar no poder. Né? Então eu queria que você fizesse uma análise dessa questão, principalmente em relação aos ministros, a questão do Supremo. E já pegando o gancho em relação à indicação no meio da eleição de 2 ministros que tinham do TSE que tinham sido advogados do PT. Como gira a votação? Isso eu acho assim. Eu repito aqui as palavras do ministro Mauro Mendes, quer dizer, com mais 5 nomeações para o Supremo, nós temos uma corte bolivariana. Foi a expressão dele na entrevista à Folha de São Paulo. É um fato, quer dizer, se o PT fica, eu acho que, por exemplo, esse devia ser um debate que nós podíamos lançar no Brasil. Como devia ser a nomeação dos ministros do Supremo? Devia ser um debate na sociedade. Isso foi muito questionado. Mas acho que devia voltar a ser, porque o que acontece é que nós estamos na perspectiva de ter uma corte totalmente nomeada pelos governos do PT. Muitos não sabem, mas a rigor você precisa ser advogado. Não, eu acho que já desconfiam disso, né? Exato. Na primeira. Agora, Se você vir da teoria, é um negócio bacana, porque tem a teoria do check and balance, né? É um negócio que, teoricamente, tem a participação do Senado, da sociedade civil, dos advogados, entendeu? Agora é o seguinte, porque... Mas Pedro, só uma pergunta. Qual foi o questionamento sério que o Senado fez até hoje do ministro? Nos Estados Unidos, você sabe perfeitamente, já houve ministros cuja nomeação foi barrada no Senado americano. Mas qual é uma realidade diferente? Antes do cara chegar lá, já houve todo o poder, já houve toda a movimentação política. Por exemplo, tinha um ministro do Senado que foi barrado. Não foi. Já antes de ir. Quando vai, a proposta está toda acomodada. É o nosso tipo de política que é um pouco estipulado no ponto, né? Aí,
Mas barrado a gente sabe que houve. Já houve, mas não lá na hora. Mas mesmo assim, o que eu quero chamar a atenção é assim, que as regras jurídicas, elas não garantem nada se não houver um sujeito com moralidade. Então, teoricamente, você tem lá as regras que poderiam ser muito bem usadas, certo? Na escolha de um ministro. O próprio quesito ilibada a reputação e o próprio quesito notório saber jurídico, se fosse levado a sério, não tinha metade do ministro lá. Tinha metade do ministro lá. Tinha um lá que era para ter na faculdade. Vestibular de nada. Agora, só para o perguntou sobre o escândalo, eu acho o seguinte, que a coisa da Petrobras, para mim, se complicou para o PT com a intervenção de fora do país. Por quê? Porque eles julgavam que iam conseguir controlar tudo dentro da Petrobras, basta ver as auditorias internas que eles fizeram, que foram uma verdadeira farsa que eles fizeram internamente. Só que, como a Petrobras é cotada na Bolsa de Nova Iorque e tem todas aquelas leis americanas que exigem que os acionistas não sejam fraudados e exigem investigação, aí a coisa vai ficar muito mais complicada escapar disso aí. Eu acho que esse é um dos grandes problemas que está havendo. Porque, por exemplo, a Holanda agora já confirmou que houve corrupção. Como é que eles vão fazer agora? Depois o seguinte, o Bruno estava dizendo e é verdade. O Marcos Valério está enterrado na prisão. Agora, o pessoal não está querendo mais ficar enterrado por nada e está começando a fazer as delações premiadas e a coisa está se complicando bastante para o PT. Eu acho que esse escândalo tem muito mais potencial que o mensalão. Eu julgava pessoalmente que no mensalão não ia acontecer nada, e aconteceu. Prisões efetivas, a culpa do PT foi destroçada. Por mais que se diga que eles já estão soltos e tudo, foi efetivo. Efetivamente, a culpa do partido foi. Eu cheguei a pensar, sinceramente, que tinha sido armado para ser daquele jeito. A paranoia de você está com a sociedade tão na cabeça, que eu achava que até a combinação tinha sido outra coisa. Sim. Em certo momento eu achava que até porque também teve uns defeitos processuais, que é verdade, tecnicamente falando, dos amigos liberais do mercado ficaram loucos quando eu falava, mas é errado. Tem que você tem errado. A rigor era para doar. Eu pensava, fizeram errado de propósito para anular e deixar a coisa ir para o doutorado que a gente bate Interamericano de Floresta Que é um vulgo Foro de São Paulo, internacional, então assim, eu achava, mas parece que não, né? E esse negócio no mensalão é coisa pior que a gente colocar assim. Pior para presidente, pessoalmente, que é a questão que a gente comentasse, dessa de ajuste fiscal. Sim. Essa meta de ajuste fiscal. Você acha que tem condição dela, condição política dela aprovar? Eu acho que ela já não tem mais condições políticas. Se ela aprovar, vai ser. Mas eu acho que ela não tem condições, né? Quer dizer, pelo que eu estou vendo, assim, as posições estão se radicalizando de tal maneira no Congresso. Inclusive, o Caiado ontem estava falando que é preciso haver novas eleições. Então, digamos, o ambiente político se iniciar, tem que haver novas eleições. Quer dizer, isso está criando um ambiente político que me parece inviável para ela faça esse golpe. Então, se ela não fizer, aí é o seguinte, tem igualdade administrativa. Igualdade administrativa pode ser um crime de responsabilidade. Aí já abre um espaço para mais um fundo de impeachment. Exatamente. E no jornal de ontem, o Fernando Henrique fez uma declaração que diz o seguinte, que está armado todo o quadro para uma gigantesca crise política e para a judicialização das ações do governo. Ou seja, vai ser um governo completamente limitado
na sua ação. Ora, isso fala a favor do possível impeachment ou de uma solução política que a gente não vê qual é. Mas eu creio que politicamente ela está vivendo dentro de uma crise gigantesca. Razão pela qual ela tentou, com essa equipe econômica, tentar barrar um pouquinho esse clima de crise. Mas, para dizer a verdade, o seguinte, a minha impressão é que nós estamos dentro de um imprevisto. Eu não sei muito bem para onde é que as coisas vão. Eu acho que se arma um grande imprevisto na situação como solução para a situação. Se não tivesse um partido de oposição real, se tivesse realmente convicto de ser oposição, ele está jogando o jogo e Sabe o que é que eu digo brincando? Eu confio mais na oposição do PMDB do que da do PSDB, né? porque lá dentro tem realmente divergência. O PMDB está com raiva, né? Está com raiva. Eu acho até que depois das eleições, o PSDB está se mostrando mais pronto. Até acho isso, tá? Mas a questão é que eles não vão ter maioria para segurar. E a Dilma está contando, não está divulgando o resto do nome da equipe, justamente para o PSDB cair na isca, para poder aprovar esse projeto da ideia aí, né, que dá para fazer nas comunidades. E eu acho que vai acabar passando. Para a Vertinha Nacional vai acabar passando. Pessoal, mais alguma consideração, pergunta, comentário? Acho que não, mais um ressalto de pauta. Excelente a palestra. Vejo que tem muitas faces novas aqui, então no momento final a gente costuma pedir que os novatos se apresentem. Eu acho que vou começar por aqui e a gente vai para lá. Tá ótimo. Obrigado pela presença. Já veio também, eu que não vim com esse também. O moço do seu lado já veio também, não? Os dois também? Já está todo mundo no Telegram, ótimo. Juan Carlos, diz o nome, como conheceu. Estou formado na faculdade de Direito para advogado, na área trabalhista. E conheci através de divulgação aqui na faculdade de Direito. Vocês dois? Já veio também. Como é teu nome? Rowena, não é bonito. Rowena. Faz o quê? Faz direito? Tá faculdade, mas tu quer fazer o quê? Medicina. Mais alguém que está vindo pela primeira vez? Primeira vez, Arthur? Essa semana, primeira vez. Não. Eu chamo Arthur, publicidade. Que eu conheci esse vídeo velho. Só não deve na visita. Alan, tu já veio, né? Também. Veio também antes? Caraca, tem muita gente que eu não conheço, que é bom. Que é muito bom, por sinal. Então, pessoal, para quem está vindo pela primeira vez, sinal que eu não estou ouvindo também. Para quem está vindo a primeira vez, esse encontro acontece todo sábado, como o Pedro falou, já acontece há 2 anos, ininterruptamente. Assim, claro que é evidente, vez por outra, porque é uma coisa que a gente não consegue fazer, mas todo fim de semana a gente está aqui, tem férias, tem aula.